programa de hoje, eu converso com o Procurador do Trabalho da 14ª Região, que abrange os estados de Rondônia e Acre, Carlos Alberto Lopes, e ele é vice-procurador-chefe do MPT. E nós vamos falar aqui sobre a atuação do Ministério Público do Trabalho nesses dois estados, e ele também vai dar uma pincelada com relação à própria Procuradoria, os MPTs, o que o MPT em termos de Brasil também já tem algumas coisas conexas com cada estado. Então, e agora que começa o Justiça e Cidadania. Eu recebo do programa de hoje Carlos Alberto Lopes, Procurador do Trabalho, né, do MPT de Rondônia e Acre, né, da 14ª Região. Seja bem-vindo ao programa e à live também, doutor Carlos. Obrigado, Celso. Obrigado a todos que nos assistem. Espero que todos em suas casas, né, nesse momento especial, de especial cuidado que nós vivemos, que nós temos que ter. Agradeço na pessoa do Celso, aí, o TRT da 14ª Região, pelo convite ao MPT para participar dessa transmissão e poder falar um pouco sobre os direitos trabalhistas, sobre a atuação do MPT nesse contexto da pandemia do Covid. Certo. O MPT, na verdade, ele tem, lógico, cada estado, cada regional tem um MPT também. Aqui é os dois estados, como outros 3 TRTs, também tem os MPTs em 2 estados. Como que está a atuação do MPT, doutor Carlos, no enfrentamento da Covid-19? Perfeitamente, Celso. É isso mesmo. O MPT, assim como, né, o TRT, tem as representações das procuradorias nos estados e, no entanto, essa divisão não pode impedir, não impede na prática que a gente atue de uma forma em unidade, né, de uma forma uniforme, de uma forma coesa e adotando a mesma estratégia nacionalmente. Isso não só no MPT, mas em todo o Ministério Público brasileiro, a atuação é estratégica, já de regra, já é assim, e nesse contexto da pandemia do novo coronavírus, ainda mais, a gente teve que, na verdade, aperfeiçoar as estratégias de atuação e de integração, tanto entre os ramos do próprio Ministério Público, como com os outros órgãos e com a sociedade civil. Nessa linha, né, que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, criou o GIAC, que é um gabinete integrado de acompanhamento da epidemia do Covid, com focalizadores nos estados, que são representantes do Ministério Público em todos os seus ramos nos estados, e dentro do MPT, né, dentro do Ministério Público do Trabalho, foi feito também um grupo de trabalho do Covid-19 na sede, que é em Brasília, na Procuradoria-Geral do Trabalho, e também replicado nas regionais, o que ocorreu aqui na 14ª Região também. Certo, então a estratégia que está sendo usada aqui nos 2 estados de Rondônia e Acre é a mesma, é o mesmo padrão que está sendo utilizado em todos os estados. E existe essa questão da criação de comitês, né? Nós até antes de começarmos a nossa live, a gente até trocou algumas figurinhas, e essa questão dos comitês de crise, porque é muito importante isso realmente, né? Inclusive o TRT criou, os tribunais regionais do trabalho também criaram seus comitês de crise, né, para enfrentar isso. Exatamente, é uma situação sem precedentes, né, e exige medidas também novas e medidas que permitam que a gente tenha uma maior eficiência. E uma dessas que tem sido adotada por diversos órgãos é realmente a criação desses gabinetes de crise, desses comitês, dessas instâncias que ordinariamente não existem para o enfrentamento. E aí nessa linha do Ministério Público do Trabalho de adotar uma atuação mais integrada, mais uniformizada, foi feito um plano de ação nacional pela Procuradoria-Geral do Trabalho e que foi replicado nos estados pela criação de planos regionais, que além de adotar essas estratégias e parâmetros definidos nacionalmente, também busca observar as peculiaridades locais para que não fique uma atuação que desconsidere essas nuances e as diferenças em cada estado e em cada região. Essa questão das nuances de cada região é relevante para Rondônia e Acre, né? Como é o caso do Amazonas, do Pará, do Amapá e Roraima, né? Com certeza, muitas vezes as estratégias acabam sendo pensadas às vezes para lugares com uma densidade populacional maior, e aqui para se aplicar a gente tem que, para ter a mesma efetividade, adaptar de alguma forma, fazer uma integração com os órgãos, às vezes a rede de saúde não está estruturada de determinada forma, mas a gente também procura a atuação com os órgãos integrados, com os conselhos de saúde das secretarias de saúde. Então,
buscar mesmo essa atuação integrada tanto dentro do próprio Ministério Público, como no Ministério Público do Trabalho e com as outras instituições, né? Porque o momento exige, as informações a cada dia mudam, até o acesso aos dados, às vezes, é difícil até de obter, porque tudo muda tanto a cada momento que a nossa atuação tem que ser constante atrás e repensando, né, o que a gente está fazendo a todo momento, analisando os resultados, analisando até a evolução da própria epidemia e adotando as estratégias mais efetivas naquele momento. Na sede aqui nós somos, em Porto Velho, somos em 6, mais 3 procuradores em Rio Branco, no Acre, e mais 2 em Paraná. E isso aí é suficiente para dar vazão à demanda, porque tem sido muito corrido, né? Agora mais ainda, né? Na realidade, a gente faz o que pode para ser o mais efetivo possível com o efetivo que a gente tem de membros, e essas estratégias de atuação integrada e priorizando-se até os setores econômicos mais atingidos, mais afetados, isso é essencial para que a gente consiga, de fato, entregar a nossa missão, que é a tutela dos direitos trabalhistas, dos direitos sociais disponíveis nesse contexto. E aí, uma das estratégias também para que isso seja efetivado é o MPT tem emitido notas técnicas em âmbito nacional para dar esses parâmetros, dar essas linhas, até para que as outras instituições e para que a sociedade saiba o que o MPT entende em cada caso em relação a determinada atividade econômica, ou qual medida pode ser adotada, às vezes uma medida coletiva é muito mais efetiva que uma medida individual de entregar um equipamento de proteção. Então, as recomendações nacionais têm sido expedidas, e até com relação a esse ponto, elas têm sido disponibilizadas todas em um único link, né, no site mpt.mp.br. Lá tem um link já no banner inicial para todas as notas técnicas, então qualquer um consegue ter acesso, qualquer um consegue ver os nossos posicionamentos e a nossa atuação em nível nacional. É importante. Aqui no âmbito de Rondônia e Acre, existe alguma preocupação mais pontual do MPT, por exemplo? Sim, aqui nós temos a questão, no interior tem uma atividade econômica muito forte no ramo do agronegócio, de frigoríficos, que já é Isso. uma atividade que por si só já é penosa diante do ambiente frio, dos agentes biológicos envolvidos, e com o Covid a preocupação aumenta, e costumam ser também setores que têm um grande quantitativo de empregados. Então, nesses momentos de crises econômicas ou crises institucionais, acaba ocorrendo também movimentos de demissão em massa, de fechamento de unidade ou de suspensão. Então, essa também é uma outra frente que a gente atua, especialmente já ocorreram casos concretos agora com o Covid, de a gente, às vezes, participar de uma mediação, seja fora de um processo judicial mesmo, extrajudicialmente lá na Procuradoria, seja em um processo já, às vezes tem ajuizamento de ação pelo sindicato, ou o próprio MPT pode ajuizar uma ação, e tentar a mediação, a conciliação, resolver, atuar ponderando e tentando a manutenção, tanto dos empregos, mas acima de tudo também da saúde de todas as pessoas e dos trabalhadores. É porque isso que eu ia comentar, né? Porque é uma preocupação, em primeiro lugar, o seguinte, a saúde, né? Porque sem saúde você não consegue fazer nada. E por outro lado também é o contrapeso, você precisa também garantir os postos de trabalho, evitar essas demissões, né? Então, e o empresariado hoje, ele tem sido, aqui na região, tem sido sensível a isso? Tem sido, de certa forma, na sua avaliação? Sim, as empresas têm sido responsáveis, têm buscado, diante mesmo desse cenário de absoluta dificuldade, mesmo às vezes em implementar, às vezes até a aquisição dos próprios EPIs está difícil no mercado, porque está em falta, todo mundo está precisando dos mesmos itens, às vezes. Então, às vezes, isso é claro que é um contexto que o MPT observa na atuação, né? O contexto social todo envolvido tem que ser observado, sem prejuízo do necessário cumprimento da legislação, mas as empresas têm sim sido tentado, né? Em geral, tentado o máximo para implementar as medidas que nós temos notificado para exigir o cumprimento. Como um exemplo aqui, nós notificamos as empresas que têm que cumprir a reserva legal de aprendizagem, né, dos Sim. aprendizes. Nós selecionamos, em parceria com a Fiscalização do Trabalho, as 150 maiores empresas do estado de Rondônia que teriam o cumprimento da cota para notificar e recomendar as medidas para minimizar os impactos nos contratos de aprendizagem, por exemplo, que não sejam rescindidos esses contratos fora das hipóteses da lei, que seja priorizada a concessão de férias individuais ou férias coletivas. E a experiência e o resultado têm sido positivo, as empresas têm respondido, têm informado as medidas que têm adotado, muitas deixaram até os aprendizes nas suas casas, recebendo, enquanto não se consegue, às vezes, adaptar o sistema eletrônico para fazer a parte
teórica da aprendizagem. E o contato não é só com as empresas, o contato do MPT é com as federações, com a Federação do Sim. Comércio, da indústria, para também tentar tratar a questão de um ponto de vista mais uniformizado no Estado. A gente recebe denúncias, né? A gente atua em casos individuais, mas a gente tem priorizado, isso já normalmente como rotina, mas agora nesse contexto ainda mais, a atuação mais coletiva mesmo, em face de grupos de empresas, em face das federações, trazendo para o diálogo e buscando o cumprimento da legislação trabalhista inicialmente dessa forma, para que apenas posteriormente, caso não seja possível, o uso de outros instrumentos, o termo de ajuste de conduta, ação civil pública e assim por diante. E o número de infectados e até de óbitos tem aumentado, inclusive no Acre, né? Enquanto a gente está gravando aqui, enquanto a gente está ao vivo gravando, a gente teve notícia agora de tarde que já tem 8 óbitos no Acre, quando não tinha nenhum há pouco tempo. Então, vai se aumentando isso e a questão do confinamento é importante também, né? Porque vai chegando um ponto que as relações de trabalho, o trabalhador é aquela história, ele precisa trabalhar, a empresa precisa também agir. Quer dizer, é um momento que tem que ter muita sensibilidade de todo lado, né, doutor Carlos? Com certeza, e nesse momento, às vezes, até a gente se vê com a missão de fazer o cumprimento da legislação em uma posição que, assim, a empresa quer funcionar, como você mesmo disse, o empregado quer trabalhar, e a gente precisa garantir a saúde de todo mundo e a manutenção dos empregos. Então, é realmente um desafio constante, mas que a gente tem tido êxito em tomar todas as medidas possíveis para isso. No campo das denúncias aqui, apenas trazendo aqui um dado, nós recebemos cerca de 70 denúncias só tratando dos temas do coronavírus, fora as outras denúncias regularmente que continuam chegando e fora os procedimentos que nós instauramos para essas articulações, seja com a secretaria, seja com o Estado, com as federações. Então, apenas falando de denúncias, até a data de hoje, cerca de 70 denúncias nós recebemos e temos dados encaminhamentos em cada uma delas. Fora também a Agora, atuação nas ações, né? Os sindicatos ajuizam ações e nós atuamos também sim. no papel de fiscal da lei nessas ações. Agora uma coisa, o senhor falou em denúncias, e agora a pessoa que está nos assistindo quer fazer algum tipo de denúncia, como que ele deve proceder? Tem E que alguns tipo de meios. denúncia? Que tipo de denúncia e por onde fazê-la? Tá. As denúncias de irregularidades trabalhistas, em geral, podem ser feitas ao MPT. É claro que, né, até nessa linha de atuação estratégica que eu venho falando, a denúncia vai ser recebida, vai ser distribuída por um sistema aleatório a um dos procuradores, e ali ele vai ver a estratégia mais conveniente de atuação para que seja mais efetivo, seja que aquilo seja tratado numa perspectiva maior, mais coletiva, numa perspectiva macro, ou individualmente seja tratado, ou seja talvez encaminhado para outro órgão, para fiscalização do trabalho, naquele caso, o sindicato talvez possa atuar naquele caso. Mas, a princípio, qualquer irregularidade trabalhista pode ser denunciada, e aí, a partir dessa denúncia recebida, o MPT, um juízo de conveniência ali, até considerando as áreas de atuação prioritárias que o MPT definiu, né, como trabalho infantil, trabalho escravo, discriminação, assédio moral, assédio sexual, essas áreas estão no site também, naquele endereço que eu falei, qualquer um pode consultar, mas denúncias trabalhistas, em geral, só ressaltando que o MPT não presta nenhum tipo de assessoria trabalhista, não presta consultoria, não presta, né, isso, a pessoa, o trabalhador que tiver uma dúvida deve procurar um advogado e assim por diante, mas quem queira fazer uma denúncia pode fazer pelo site, prt14.mpt.mp.br, lá tem o link para denúncia. Tem um aplicativo também. Ou se a pessoa for no Google, né, MPT Rondoniac, vai direto e Consegue acha lá também, para ficar mais tranquilamente. prático. Isso, Né? tranquilamente. Ou o telefone, também pode ser por telefone a Pode ser, nós denúncia? temos o telefone, o DDD é 69 3216 1200. Esse telefone tem um atendimento para coleta de denúncias das 8 às 14 horas, todos os dias úteis. Após esse horário, a gente só atende em regime de plantão, então só em casos urgentes. E também tem o aplicativo, o MPT Pardal, pode ser baixado tanto para Android quanto para iOS. Lá a pessoa consegue fazer, pode fazer de forma anônima, pode anexar fotos que eventualmente tenha, para ajudar, né, na investigação daquele caso. Então, 24 horas o MPT está acessível por esses canais, embora o atendimento, nós estamos em teletrabalho no âmbito de todo o Ministério Público da União, mas o atendimento não parou, o trabalho não parou, muito pelo contrário, né?
Então, por esses canais, a sociedade pode acessar o MPT. Eu estou conversando com o procurador do Ministério Público do Trabalho de Rondônia, é o vice-procurador-chefe, né, que a procuradora-chefe é a doutora Camila Holanda, e nós estamos falando exatamente sobre a atuação do MPT nos estados de Rondônia, ele também fazendo um panorama com relação ao que acontece não só em Rondônia, né, existe um comitê nacional e os comitês regionais ante esse enfrentamento, né, ao coronavírus. E realmente é um momento de crise, né, doutor Carlos? Que precisa todo mundo se dar as mãos, todo mundo precisa ter acessibilidade para que as coisas, para que essa pandemia passe logo e tudo volte ao equilíbrio, né? A ideia é essa mesmo, além de adotar essa estratégia coordenada não só dentro do próprio MPT, mas com os outros ramos do Ministério Público, Ministério Público Federal, Ministério Público dos Estados, aqui em Rondônia e no Acre também, e também com a fiscalização do trabalho, com o exemplo que eu já mencionei da notificação das empresas, que tem o cumprimento da cota de aprendizagem, a notificação também dos entes que fornecem a parte teórica da aprendizagem, né? Além disso, também, às vezes, é necessário uma atuação um pouco mais enérgica na obtenção de informações. O contexto é difícil, é caótico e o MPT entende isso, mas nós precisamos também de informações para guiar a atuação e para verificar o cumprimento de políticas públicas. Então, nesse sentido, já foram expedidas, por exemplo, uma recomendação no estado de Rondônia, uma recomendação conjunta entre o MPT, o MPF, o Ministério Público Federal, para que o estado fornecesse os estudos e as evidências científicas que embasaram a liberação de determinadas atividades econômicas no estado. No estado do Acre, foi feita uma recomendação entre o MPF, o MPT e o Ministério Público do Acre para que fosse estendido o período de restrição, né, das atividades econômicas. Então, nesse campo também a gente está atuando, porque o trabalho ele é transversal, né? A abertura de atividades econômicas está diretamente ligada ao trabalho. As medidas adotadas nos hospitais está diretamente ligado ao trabalho. Então, tudo acaba estando conectado. Até o deslocamento de pessoas entre os municípios, aí tem as rodoviárias, tem os trabalhadores, tem aqueles motoristas, tem as pessoas que estão ali na circulação. Então, até nisso a gente tem atuado também. Nós pedimos recomendações para os municípios de Rondônia, com as medidas que eles deveriam adotar na circulação de pessoas nas rodoviárias municipais, na gestão de resíduos sólidos, recomendações específicas também para determinados setores mais afetados, para os supermercados, foram também expedidas no estado de Rondônia, e no estado do Acre também tem sido adotada uma atuação próxima com a Federação do Comércio e as demais federações patronais para trazer uma uniformidade, trazer para perto nesse momento de necessidade de cumprimento da legislação e de adoção de novas medidas, mas que também a gente entende que o contexto é complicado e precisa de compreensão também. É verdade. E é importante também que tenha essas parcerias, né? MPT, Justiça do Trabalho, Ministério Público Estadual, enfim, os conselhos, uma série de todo mundo se unindo nessa frente. A Justiça do Trabalho, inclusive o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, publicou agora, recentemente, um novo ato lá, com relação à questão do prazo, né, da questão da suspensão por tempo indeterminado, o trabalho remoto, porque realmente precisa ter uma ideia de assim, quando se vai ter essa condição de todos voltarem, de fato, fisicamente para o trabalho, né? Mas isso, de certa forma, não tem comprometido a produtividade, né, doutor Carlos? Que isso é importante, porque as pessoas podem acessar, inclusive, tanto no portal do MPT, Rondônia, como do TRT 14.jus.br, lá tem produtividade. Então, ela não tem sido afetada, né, para o bem da população, né? Então, esses casos pontuais é administrando situações corriqueiras, né, que vão surgindo a cada dia, não é isso? Exatamente. Acho que todos que estão por aí, que começaram a trabalhar em home office também diante dessa pandemia, perceberam que, na verdade, a gente acaba trabalhando muito mais, e isso é uma preocupação do MPT no sentido do direito à desconexão, que todos os trabalhadores acabam ficando trabalhando em casa e, às vezes, a vida pessoal se mistura com a vida de trabalho,
e isso gera, às vezes, pode gerar um outro problema que a gente vai ter que tratar talvez um pouco mais à frente, talvez problemas de ergonomia, que nem todos vão ter uma estrutura em casa adequada para trabalhar. Então, assim, mas isso não tem impedido e tem feito, na verdade, que a gente acabe trabalhando de uma forma até mais intensa, até porque a situação é emergencial e exige essa dedicação para garantir o serviço público de qualidade que o MPT, que no caso o TRT, tem que prestar, a Justiça do Trabalho e continuam prestando, né? Às vezes as pessoas perguntam, e depois de passar essa pandemia, aí vai ter um monte de demanda no MPT, Justiça do Trabalho, o depois é depois, né? Agora tem que cuidar da questão mais emergencial, não é isso? Com certeza. Se a gente Qual é a sua conseguir... opinião a respeito? Sim, eu acho que é bem por aí mesmo. Se a gente conseguir ter sucesso em tratar o que está tendo, isso que a gente está vivendo hoje, a gente já vai ter sido muito, muito, muito bem sucedido na missão, assim, porque a situação exige, já é muito complicada. Então, conseguir tratar, preservar os empregos ao máximo e conseguir preservar a saúde das pessoas e dos trabalhadores, se a gente conseguir fazer isso ao máximo possível, o depois a gente trata quando acontecer realmente. Claro que a gente não perde isso de vista desde agora com a nossa atuação, né? Mas claro que a Lógico. prioridade é o momento, realmente. E mesmo na atuação agora, às vezes, nas decisões se pensa também a médio prazo também, não se pensa só no momento, né? Agora, uma coisa que eu gostaria de lhe perguntar, e de situações concretas que já foram resolvidas, por exemplo, tem vários processos entre ações civis públicas resolvidas junto com a Justiça do Trabalho, como você tem visto isso, essas decisões? Sim, o MPT tem ajuizado ações civis públicas, né, nesse período normalmente, tanto as do coronavírus quanto as ações que normalmente já ajuizaria. Os prazos estão suspensos, mas isso não impede a nossa atuação. E, além disso, nós temos atuado também nas ações coletivas que os sindicatos propõem. Então, muitas vezes, apresentando parecer, acrescentando pedidos, manifestando pela procedência ou não. E a Justiça do Trabalho tem determinado, intervido quando necessário, né, a pedido do sindicato, do MPT, em diversos setores, garantindo a saúde dos trabalhadores ali. E tem sido bom, a gente tenta sempre evitar a judicialização, tentar uma solução consensual, né, tentar construir uma solução em comum, mas por vezes não é possível, de fato. E teve algumas decisões que, inclusive, de multa de dano moral coletivo, ou até mesmo um acordo, e que tem carreado isso para a campanha mesmo, a campanha que eu digo, para o combate ao coronavírus, né? Nós vamos agora encerrar esse segundo bloco, a gente encerra o segundo bloco, mas já começa em seguida, porque nós estamos gravando ao vivo Justiça e Cidadania de hoje. Eu já estou voltando do bloco. Eu estou conversando com o Procurador do Trabalho, para quem sintonizou agora, Procurador do Trabalho Carlos Lopes, que é o vice-procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho de Rondônia e Acre, e o Justiça e Cidadania inaugurando um novo momento. Em maio agora comemora 19 anos, e nós estamos em meio à quarentena, fazendo esse experimental que, pelo visto, já deu certo, de gravar o programa ao vivo pelo Instagram, que é o que a gente está fazendo, uma live, e depois de terminar o programa, a gente continua na live também. E se você quer fazer alguma pergunta, nosso internauta, quem está acompanhando a live, tem essa interrogação, você pode fazer a sua pergunta, que a gente também passa, a gente discute aqui nesse bloco. Tá? Então, doutor Carlos, e falava também das destinações, né? Que também teve um momento importante de destinações que a gente falava aqui nesse bloco anterior. Na atuação do Ministério Público do Trabalho, né, tanto extrajudicialmente, nos inquéritos civis, quanto nas ações judiciais na Justiça do Trabalho, pode ocorrer de terem valores decorrentes da atuação, que é uma indenização por dano moral coletivo. Então, aquela empresa que descumpriu a legislação causou um dano à sociedade por diversos fundamentos, que acho que aqui ficaria muito longa a explicação, mas causou um dano, isso gera uma indenização, ou por descumprir uma decisão judicial, isso gera uma multa, e aí esses valores são revertidos para a recomposição de danos trabalhistas. Esses valores, a gente às vezes informalmente acaba falando em multa, mas propriamente não se confunde, por exemplo, com as multas da fiscalização do trabalho. São multas, Sim, né, sim. diferentes daquelas multas. Esses valores, em geral, são usados para a recomposição do dano naquele local, e nesse contexto do coronavírus tem sido utilizado
para a recomposição do mundo do trabalho e ao enfrentamento da pandemia, seja por meio de parceria com as secretarias de saúde, com hospitais na compra de equipamentos, de respiradores, na implantação de leitos, na aquisição de proteções individuais, proteções coletivas. Houve um acordo recente aqui em Rondônia, em um processo movido na Justiça do Trabalho, que viabilizou a destinação de 7.000 testes na cidade de Porto Velho. Foi um acordo de uma ação movida pelo MPT, homologado pela Justiça do Trabalho. Então, esse é apenas um exemplo. Houve também a destinação para aquisição de insumos para o projeto chamado Costurando Saúde, em que foram entregues mais de 1.600 EPIs para a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho, também nessa mesma lógica, uma ação movida pelo MPT na Justiça do Trabalho, que os valores foram direcionados para isso. Nós temos procurado também e estamos em fase de finalização em projetos com universidades daqui, tanto do Acre quanto de Rondônia, com o Instituto Federal de Rondônia, com a UFAC, para imprimir, né, nas impressoras 3D, seja peças de reposição para respiradores, para manutenção, para reativar, seja de EPIs, para buscar alternativas para conseguir essa efetividade nessa destinação desses valores, porque o mercado na aquisição desses insumos e dos EPIs, a dificuldade de compra está imensa, muitas vezes o fornecedor é internacional e tudo isso que a gente tem visto nas notícias o tempo todo. Então essas soluções mais criativas têm sido o que tem dado mais resultado imediato, né, no enfrentamento e nessas destinações, e a Justiça do Trabalho, como sempre, parceira. Até o TRT 14, muito sensível à temática do coronavírus, editou um ato, o ato número 4, né, que, dentre outras disposições, recomendou no artigo 17 a destinação dos valores, né? Claro que o juiz vai observar caso a caso a pertinência, mas recomendou a destinação ao coronavírus, ciente desse contexto que exige todos os nossos esforços para a solução. E nesse momento que a gente está transmitindo ao vivo e gravando o programa, está sendo editado já o ato administrativo número 5, que foi o ato 4, e não é o AI-5, é o ato administrativo 5, que esse sim, de verdade, é o que vai atualizar de acordo com as diretrizes do CSJT, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e também do Tribunal Superior do Trabalho e a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Então, até o fim dessa semana, ainda essa semana que nós estamos gravando o programa, hoje, no dia 20 de abril, sai o último ato, que é o ato número 5, que é exatamente dando um novo prazo, enfim, com relação a esse home office e tudo mais. E com relação ao Acre, a Justiça do Trabalho também, junto com o MPT, também destinou lá no interior do Acre, na Vara de Feijó, também as varas de Rio Branco, destinações importantes que fizeram muita diferença, né, no sentido da aquisição de equipamentos, e isso é muito importante, né? Nós estamos, aqui no momento, já estão me dando sinal aqui pelo outro WhatsApp, e nós estamos caminhando para o final do programa. Doutor Carlos, eu quero agradecer aqui a sua participação. Na gravação do programa, a gente continua. Obrigado pela sua participação no programa. Obrigado, Celso. Obrigado ao TRT 14 pelo convite, ao MPT para esse espaço. Tá certo. Esse foi o Justiça e Cidadania de hoje, que nós estamos fazendo ao vivo, gravando ao vivo. A gente encerra o programa de hoje. Obrigado pela sua audiência. Você também pode mandar sua sugestão de pauta para secom@trt14.jus.br ou ainda mandar e seguir nas redes sociais, né, que é o Instagram aqui, o TRTROAC, e também as nossas redes sociais do Tribunal. Obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro.